Todos nós, cristãos, somos testados na vida a confiar no Senhor, ou se nós estamos confiando no Senhor. E eu quero trazer algumas palavras do Salmo 78 para a sua consideração. E isso é um assunto que me alegra muito lembrar deste salmo. O que nós ouvimos, o que aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não encobriremos a nossos filhos, mas contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as suas maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho a Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. O quê? Qual é a essência? Que ponham a sua confiança em Deus e não se esqueçam dos seus grandes feitos, mas que lhe observem os mandamentos. Isto era a ordem de Deus, uma grande preocupação com a nova geração. Eu tenho observado alguns aspectos interessantes. O comunismo estabeleceu algumas cartilhas sobre prioridades. Uma das principais prioridades do comunismo é fazer a cabeça das crianças, visando preparar uma nova geração predisposta a aceitar aquele comunismo. A educação de crianças, fazer a cabeça de crianças, a lavagem cerebral de crianças é muito importante para eles, mas para nós também. Os cristãos são exortados pela Bíblia a cuidarem da nova geração, se preocupem com as crianças, ensinem com carinho. Você que é pai, você que é mãe de criança pequena, pare tudo à sua volta para dedicar prioridade a ensinar a sua criança no caminho do Senhor. Ensinar a Bíblia, orar com a criança, contar a história da Bíblia, gaste tempo. Deixa eu perguntar, você mãe, você pai, tem gasto aí umas 2 horas por dia, pelo menos, com seu filho, com sua filha, sobre as coisas de Deus? Um dízimo do tempo sobre as coisas de Deus, ensinando seu filho músicas de louvor a Deus, ensinar a orar, ensinar a conhecer as histórias da Bíblia, ler a própria Bíblia. Você tem investido em seus filhos? Ou você pensa que a igreja faz isso por você? Eu mandei meus filhos para a igreja. A maioria dos pais crentes que hoje estão passando aperto com seus filhos adultos no pecado, nas drogas, na prostituição, na vida homossexual, pais que estão entristecidos porque seus filhos estão perdidos, na maioria, esses pais não dedicaram tempo e prioridade a seus filhos quando eram pequenos. Agora, quando eles cresceram, é muito difícil mudar a cabeça das pessoas e não se muda a cabeça das pessoas. Nós podemos influenciar a criança quando é pequenininha. Por isso a Bíblia nos ensina este segredo. Enquanto seu filho é pequeno, faça a cabeça dele ensinando no caminho da verdade. Quando ele crescer, não se desviará desse caminho. Você já leu isso? Em palavras do sábio Salomão, Provérbios 22:6, ensina a criança quando é pequena, não espere crescer. O diabo, através do mundo, tem dito outra coisa. Não fique falando dessas coisas para a criança. Espere ela crescer para ela escolher o caminho dela. Mas se os pais esperam a criança crescer para depois ela escolher o caminho de Deus, ela nunca vai escolher o caminho de Deus, porque ela não foi ensinada, ela só conhece o caminho do mundo, que vai se diversificar em vários subcaminhos, mas todos do mundo, e ela vai escolher um deles, mas nunca a Deus. Se ela não foi ensinada quando pequena no caminho de Deus,
ela não vai ter isso como alternativa. Os pais têm que ensinar a criança enquanto ela é pequena, bem novinha, com amor, para que ponham a confiança no Senhor. E os pais têm que exemplificar também. Na sua área financeira, entreguem suas decisões ao Senhor. Com relação à saúde, ao invés de ficar procurando recursos na medicina, você entregue ao Senhor. Confie ao Senhor, peça a Deus curas, milagres na frente dos filhos, em oração com os filhos. Eles precisam aprender. Quando há alguma dificuldade no caminho, orientação, orem a Deus no carro para poder escolher o caminho a seguir. As crianças precisam ver isto na vida dos pais. Isso é o que Deus determinou, e aqui neste Salmo de Asaf, Deus resumiu essa atitude que os pais devem ter, uma preocupação em formar a nova geração. E eu queria também fazer uma aplicação com relação à igreja. A minha ideia é muito simples com relação à igreja. Existem crentes e existem discípulos. Crente é a maioria, aqueles que querem crer em Jesus. Então, não vamos atrapalhar a fé deles, vamos amá-los e deixá-los só crendo. Mas nós vamos dizer a verdade da palavra de Deus e alguns vão querer praticar. A maioria não se interessa por isso não, mas alguns vão querer praticar, vão ser discípulos. Crente é aquele que crê, discípulo é o que segue, que obedece. Alguém que quer ser obediente, quer aprender, nós vamos ensinar, cuidar dessa pessoa e ela vai aprender a obedecer. Com discípulos, nós vamos formar uma nova geração. Não espere que com crentes você faça geração, porque eles vão fazer crentes iguais a eles. Vamos, com os discípulos, formar a nova geração, transmitindo aos novos convertidos a orientação que recebemos do Senhor. Vamos nos preocupar e investir tempo com os novos. Os novos na igreja têm que ser a nossa prioridade máxima. Vamos deixar tudo mais para cuidar dos novos que Deus está enviando. Vamos formar uma nova geração de discípulos. Uma geração de filhos, humanamente, leva 20 anos para essa gente se tornar adulta. Espiritualmente, nós podemos, em 3 anos, fazer uma pessoa ficar firme no Senhor, um discípulo que já possa fazer outros discípulos. Isso deve ser a nossa prioridade. Mas e os crentes? Os crentes a gente vai amar e deixar para lá, porque não tem mais o que fazer, a não ser isto, amá-los. Se precisarem de nós, vamos estar à disposição, mas não vamos perder tempo, muito tempo, com os que são só crentes e querem ser só crentes. Porque você pode passar 20 anos exortando um crente, ele não vai mudar muito. Depois de 20 anos ele vai querer continuar a ser mais ou menos o que ele é. Mas um discípulo não, ele quer crescer, quer fazer os discípulos, e nisto vai ser reconhecido como discípulo verdadeiro de Jesus, quando fizer muitos discípulos. E não adianta, você não faz um crente virar discípulo. Primeiro, você, se não é discípulo, não vai conseguir fazer nada, ninguém, discípulo nenhum, porque você não é. Você não tem um líder, não é submisso, não é obediente, não dá relatório da sua vida, não conta seus pecados, você não abre o coração em comunhão com um líder. Como é que você vai ensinar isso para uma nova geração? Você simplesmente não vai conseguir. Pode até tentar. E isso eu sei de experiência própria. Eu tentei isso quando eu era novo, jovem ainda. Eu precisava ter a minha decisão. Enquanto eu não tomei a minha decisão, eu não consegui ninguém. Mas eu tentei muito antes. É uma lógica muito simples. Você só pode dar o que tem. Se você não é discípulo, não foi discipulado, não tem um líder a quem você preste contas da sua vida espiritual, como é que você vai transmitir isso para outros? Nós estamos desafiados a ensinar uma nova geração no dia a dia, confiar em Deus para tudo, pedindo a direção para onde ir, como fazer, situação financeira, saúde, decisões importantes, estudo, na nossa casa, o que fazer. Nós
devemos pedir direção a Deus em tudo, buscarmos a Deus para colocarmos a nossa confiança nele. E vamos ser testados, vamos ser provados, mas os filhos vão ver tudo isto. Agora, o que aconteceu em Israel foi muito triste. Eles não mudaram o coração, aquela geração inteira não mudou em nada o coração. Prosseguiram em pecar contra o Senhor, é o que diz o Salmo 78, e tentaram a Deus no seu coração. Veja você, que triste isto, até que Deus fez toda aquela geração ser consumida no deserto. Os que entraram na terra prometida foram todos participantes de uma nova geração, aqueles que nasceram no deserto. Os que vinham do Egito não prestaram, só salvaram ali Josué e Calebe. Fora eles, ninguém mais. Toda aquela geração morreu, mas uma nova geração foi forjada, trabalhada para poder entrar na terra prometida. Veja você se entende isto. Nós estamos diante de oportunidades maravilhosas, desafios tremendos. Nós estamos confiando em Deus, vamos passar isso para a nova geração. Os crentes que estão chegando agora, aqueles que Deus está enviando, venham conosco, vamos aprender a caminhar em obediência, não a ser um assistente de reunião de igreja, que hoje até isso está difícil, porque estão assistindo online, mas assistente de igreja, crente de culto, isso aí é uma coisa. Discípulo, aquele que vive o evangelho, que está em comunhão, que pratica a religião verdadeira, este é outra coisa. E Deus está querendo fazer separação, porque ele vai arrebatar os que são fiéis. Os que são só crentes, em geral, vão ficar. Então, em qual grupo você está? Você é um discípulo? Tem alguém a quem você preste contas da sua vida espiritual? Busque conselhos, orientação, ore junto, confessa seus pecados. Enfim, pense nisto e analise. Isso é uma estratégia bem antiga que Deus estabeleceu em Israel, esse projeto para que as novas gerações tivessem o conhecimento de Deus. E o próprio Davi, no Salmo 71, diz isso: o meu grande projeto de vida é anunciar os feitos do Senhor para uma nova geração. Aí eu vou morrer satisfeito. Você está engajado neste grupo que quer se preparar para o arrebatamento e fazer discípulos? Você está neste grupo, meu irmão, minha irmã?